Tiago, capítulo 4, versículos 13 ao 16. A Bíblia nos fala algumas coisas sobre o que é a vida. Diz assim o texto: ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Tá aí, ok, porque tá ali. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, ao invés de quê? Entenda comigo aqui o que o texto está querendo dizer. Ele começa dizendo assim, ó: vocês que dizem, hoje ou amanhã nós vamos para aquela cidade, nós vamos ficar um ano ali, nós vamos trabalhar, nós vamos ganhar dinheiro. Aí ele diz: vocês não sabem nem o que vai acontecer no dia de amanhã. Então, ao invés de vocês dizerem isso, aí ele vem dizer o que nós deveríamos dizer. Ele diz: ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Queridos, diante de tudo que aconteceu, não dá para a gente não fazer algumas reflexões sobre o que é a vida. E nós precisamos entender que a maneira como nós enxergamos essa vida determina como nós vamos viver a vida. De acordo com a compreensão que eu tenho do que é a vida, isso vai determinar o meu conjunto de prioridades. Isso vai determinar meu comportamento. Isso vai determinar como eu vou viver a minha vida. E a maneira como eu vivo a minha vida aqui na terra determina os nossos resultados, não só aqui, como na eternidade. Porque a eternidade, ela não é conquistada, aliás, ela não é recebida quando eu morro. A eternidade, ela é recebida em vida. A Bíblia diz que depois que a gente morre, segue-se o juízo. Então, o nosso desafio é ver a vida como ela realmente é, e não como nós achamos que ela é. O nosso desafio é ver a vida do ponto de vista de quem a criou, e não do nosso ponto de vista. O nosso desafio é enxergar a vida da maneira correta, porque senão nós vamos vivê-la da maneira errada e nós vamos ter os resultados que nós não gostaríamos de ter. E a Bíblia diz que a vida é uma atribuição temporária. É isso que o texto que nós acabamos de ler nos diz. Além desse texto, existem outros textos na Bíblia que falam, que trazem metáforas referentes à natureza breve e transitória dessa vida. Há vários textos. Além desse, há um outro texto onde a Bíblia diz que a vida é como a chama de uma vela, que com um sopro ela se apaga. É isso que a Bíblia diz que a vida é. E para a gente aproveitar a vida da melhor maneira possível, a gente não pode esquecer duas coisas. Primeiro, que comparada com a eternidade, a vida terrena, ela é muito breve. Ela é extremamente breve. Você pode viver 140 anos aqui na terra, mas se você comparar o tempo que você vai passar aqui com o tempo que você vai passar na eternidade, o tempo que você vai passar aqui é insignificante, do ponto de vista de tempo. Uma outra coisa que nós não podemos esquecer é que a terra é apenas uma residência temporária, queridos. Você não vai ficar muito tempo aqui. E se eu não vou ficar muito tempo aqui, se eu tenho essa consciência, sabe, eu não vou viver como se eu nunca fosse sair daqui. Porque tem gente vivendo a vida aqui na terra como se nunca fosse morrer. Tem gente vivendo a vida aqui na terra como se nunca fosse partir. Como se fosse passar a eternidade aqui. Como assim, pastor? Pessoas que só têm planos para essa vida. Pessoas que tudo aquilo que elas estão construindo e investindo É como se elas fossem passar a eternidade aqui.
Porque não tem preparado, não tem acumulado, não tem investido nada na eternidade. Quando eu tenho uma visão correta acerca do que a vida é, e eu entendo que a vida aqui é breve, ela é transitória, ela é uma habitação temporária, sabe? Eu não vou viver como se eu nunca fosse sair daqui. E a Bíblia, em determinado momento, encontra um homem que ele diz assim: a minha terra produziu muito. E agora, o que é que eu vou fazer? Eu não tenho onde colocar toda essa produção. Aí a Bíblia diz que ele tem uma ideia. Ele diz: já sei o que eu vou fazer. Eu vou construir celeiros maiores, vou colher, vou armazenar tudo. Depois eu vou me deitar, vou dizer para minha alma: agora você tem o que comer, beber e se alegrar. Vou curtir a vida. Aí a Bíblia diz que Jesus olha para esse cara e diz: louco, essa noite vão pedir a tua alma, o que tu tens preparado para quem será? E essa é a pergunta que eu queria fazer para você nessa manhã. Se essa noite fossem pedir a tua alma, o que você preparou até hoje, o que você acumulou até hoje, o que você construiu até hoje, para quem vai ser? Porque quando Jesus faz essa pergunta, ele complementa ao longo do texto dizendo que quem vai desfrutar daquilo que ele construiu é outros e não ele. E aí nós entendemos que não é que a gente deve viver uma vida aqui também de braços cruzados esperando a morte chegar, não. Mas a gente também não pode viver a vida como se a morte não fosse chegar. Tem uns que querem viver a vida esperando a morte chegar. Não quer fazer nada, não quer trabalhar. E a Bíblia vai dizer que aquele que não trabalha não coma. Mas tem outros que estão vivendo a vida como se a morte nunca fosse chegar. E é isso que o texto diz: não, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, e ano que vem eu não vou ficar lá, eu vou trabalhar, eu vou ganhar dinheiro, eu vou fazer aquilo. E as prioridades que a Bíblia diz que nós devemos ter, que são as coisas de cima, vão ficando para depois. A gente vive ou com a certeza de que a gente nunca vai morrer, ou com a certeza de que eu sei o dia que eu vou morrer, então vai dar tempo eu me preparar. Não, eu vou trabalhar aqui. Já ouvi muito isso. Quando eu tiver 50 anos eu vou para a igreja, aceito Jesus. Com 60 já aproveitei a vida. Eu falo: pô, legal, ainda bem que você sabe o dia que você vai morrer. Porque eu não sei. Qualquer profecia que você ouvir acerca do fim do mundo, já saiba que não vem de Deus. Porque a Bíblia diz que nem os anjos sabem. Nem os anjos sabem. Deus não revelou para os anjos, não vai revelar para os homens. Por que que Deus não revela? Porque a parábola das 10 virgens vem nos trazer um princípio de que nós devemos estar todos os dias prontos, preparados. Para que na hora que chegar o dia, aquilo que a gente construiu, a gente também possa desfrutar. Não dá para viver um momento como esse e a gente não refletir sobre a maneira como nós estamos vivendo a nossa vida. Gente, a mulher cheia de saúde, saiu para trabalhar, 26 anos de idade. E às vezes a gente esquece. Às vezes a gente perde a noção de quantas coisas pode acontecer com a minha vida e com a sua vida em 24 horas. E a gente vive numa sensação de segurança e de certeza que ela não existe. Aí a gente vai adiando coisas importantes, a gente vai adiando pedidos de perdão, a gente vai adiando liberação de perdão, a gente vai adiando tempo com a família, a gente vai adiando tempo com o filho, a gente vai adiando começar a cumprir o propósito de Deus na nossa vida, a gente vai adiando começar a servir, a gente vai adiando entregar nossa vida a Cristo, a gente vai adiando abandonar o pecado, achando que a gente vai ter tempo. Mas em lugar nenhum da Bíblia ele te dá essa garantia. A mensagem da Bíblia para nós é: esteja preparado, esteja pronto. Ninguém sabe o dia de amanhã. Mas parece que a gente está dentro da igreja, a gente está alienado. Parece que a gente não tem uma direção, parece que a gente não tem uma palavra que nos guia, sabe, que nos ensina, que nos alerta, que nos ensina a viver essa vida aqui na terra. Porque a Bíblia, Jesus deixou
para que nós pudéssemos viver a nossa vida aqui na terra de maneira que nós herdássemos a eternidade. Aí a gente está na igreja, mas não é a cultura do céu que está prevalecendo sobre nós, é a cultura da terra. E olha que eu me fiz essa reflexão, porque você entrar num avião 24 horas depois, você pegar um avião 24 horas depois do que você via na rede social, jornal, você fechava o olho, era só o que você via. Não tem como você não refletir. Como é que nós estamos vivendo a nossa vida? Será que nós estamos vivendo para agradar a Ele ou para agradar a nós? Será que nós estamos vivendo de olho na eternidade ou de olho aqui na terra? Esse tempo aqui é apenas, o texto diz que é uma habitação temporária. Olha, 2 Coríntios 5, versículo 1 e 2, ele diz assim, ó: sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu. A Bíblia chama nosso corpo terreno de temporária habitação, e ela se refere ao nosso futuro, ao corpo ressurreto que aquele que morre em Cristo recebe como morada, como casa, como lugar definitivo. Lá é definitivo, aqui é temporário. O Salmo 39, versículo 4, ele diz assim: mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil eu sou. Coloca para mim esse versículo, eu queria que você lesse. Salmo 39. Alguém precisa tomar um remédio aí. Esse é o meu despertador para... Eu já pensei que era o meu aqui. Não, o meu não. Salmo 39, versículo 4. Mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba o quão frágil eu sou. O que o salmista está dizendo? Senhor, não deixe eu esquecer que os meus dias aqui são limitados, que os meus dias aqui vão ter fim, para que eu não esqueça do quão frágil eu sou, para que eu não esqueça que a minha vida é como uma neblina, que está ali e daqui a pouco se dissipou, que é como a chama de uma vela, que com um sopro ela deixa de existir. Queridos, nós não podemos deixar de lembrar disso, nós não podemos esquecer isso, porque isso é a vida. E quando nós entendemos a vida da perspectiva correta, muda a prioridade, muda comportamento, muda atitude, muda tudo. Porque se você olhar 90% dos nossos comportamentos, das nossas escolhas durante o dia, das atitudes que a gente toma, de como a gente investe o nosso tempo, é construindo algo para cá. Não é para a eternidade. É como se a gente fosse morar a vida inteira aqui. Aqui é um lugar temporário. É interessante que quando as pessoas se mudam para os Estados Unidos, e elas vão morar nos Estados Unidos, elas tiram um cartão chamado Green Card. É um cartão de registro de visitante que permite ele trabalhar, permite ele morar, entrar e sair nos Estados Unidos na hora que ele quiser, mas não torna ele um americano definitivamente. Eles continuam sendo cidadãos do seu país de origem. Aquele cartão para dizer assim, ó, você está aqui, você pode, mas você não é daqui. E na hora que eles quiserem, eles podem mandar ele embora. Aquele cartão é para lembrar ele que ele não é de lá. Eu acho que eu vou mandar fazer aqui na igreja um green card espiritual. Para
você andar com Ele, para toda vez que você olhar para Ele, você lembrar que você não é daqui, que você não vai viver eternamente aqui, que você não vai passar a eternidade aqui. E quando você lembrar disso, você dizer: ei, eu não posso ficar sem perdoar, eu não posso ficar sem liberar perdão, ei, eu não posso deixar de ter tempo com quem eu tenho, eu não posso deixar de dizer que eu amo para quem eu preciso dizer, ei, eu preciso mudar minhas prioridades. Esse cartão me lembra que a minha vida a qualquer momento pode sumir. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, pelo menos os cristãos precisam ver a vida diferente. Por que os cristãos, pastor? Porque nós conhecemos uma verdade que outros não conhecem. Pelo menos nós que conhecemos essa verdade, sabe, precisamos viver a vida de uma maneira diferente. Tem muito cristão, sabe, que não vê a vida como cristão, que vive como se nunca fosse morrer. Só pensa nas coisas dessa vida, sabe, só se preocupa com as coisas dessa vida, só se preocupa com os princípios dessa vida. Olha o que diz Filipenses 3, 19 e 20. Quanto a esses, o seu destino é a perdição, o seu Deus é o estômago, e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele está falando da diferença daquele que conhece a verdade e do que não conhece. Ele diz: os que não conhecem, o destino deles é a perdição. Quem é o Deus deles é o estômago. Sabe, eles só estão preocupados em se alimentar, em alimentar o corpo com os prazeres dessa vida. Tem orgulho daquilo que é vergonhoso. Ele diz, eles só pensam nas coisas terrenas. Mas ele diz: a nossa cidadania, porém, ela é do céu, de onde nós esperamos ansiosamente partir para lá. Eu não sei se você tem vontade de ir para o céu. Não sei se você espera ansiosamente pela vinda de Cristo, porque eu espero. A Bíblia diz que essa é a oração da verdadeira igreja. Maranata, ora vem Senhor Jesus. O problema é que quando o nosso coração está nas coisas da terra, a gente ora para Jesus não voltar. E a Bíblia diz que a oração da verdadeira igreja é Maranata, vem Senhor Jesus. E só tem coragem de fazer essa oração quem está aqui, mas sabe que não é daqui. Quem está aqui, mas sabe o que o espera lá. Mas que está aqui, mas está preparado. Está preparado. Quem não está preparado, vive querendo adiar a volta de Cristo. Só que vai chegar uma hora que Ele volta ou que Ele nos leva, para depois voltarmos com Ele. Eu quero que você entenda nessa manhã é que você é um embaixador de Cristo aqui na terra. É isso que a Bíblia diz que nós somos. O embaixador dos Estados Unidos no Brasil, ele não deixa de ser brasileiro, ele não deixa de ser americano. Ele está no Brasil, mas ele continua sendo americano. Não sei se você sabe, a região, o espaço geográfico de uma embaixada, a embaixada dos Estados Unidos, por exemplo, em São Paulo, onde a gente tira o visto para ir para os Estados Unidos, dentro daquele espaço geográfico, não só a cultura dos Estados Unidos prevalece, como as leis dos Estados Unidos. Qualquer crime que você cometer dentro daquele espaço, mesmo sendo no Brasil, mas na região da embaixada, você é julgado de acordo com as leis americanas. Nós somos embaixadores de Cristo. O que é um embaixador? É o representante da autoridade maior de uma nação numa outra nação. Quem é a igreja de Cristo? A igreja é a representante da autoridade maior da nação celestial na nação terrena. E onde nós estamos, a cultura que deve prevalecer é a cultura do reino e não a cultura da terra. Queridos, assim como o
os 9 meses que você passou no útero da sua mãe não tinham um fim em si mesmo, mas era apenas uma preparação para a vida, essa vida é uma preparação para a vida eterna. Você não pode achar que essa vida é um fim em si mesmo. Da mesma maneira que uma criança não pode achar que a vida dela vai ser a vida toda no ventre da mãe, a nossa vida não vai ser eternamente aqui na terra. Esse tempo é um tempo de preparação para aquilo que Deus tem de melhor para nós. O melhor da vida com Deus não está aqui. Você sabe por que tem muitas coisas? Tem coisas, querido, você nunca vai ser plenamente feliz aqui, porque esse nunca foi o propósito de Deus. Imagina, sofrendo do jeito que a gente sofre, problema do jeito que tem, doença, traição, falsidade, tudo que tem de ruim, e o povo ainda quer passar a eternidade aqui. Imagina se chegasse um momento que não tivesse problema nenhum. Ruim do jeito que é a terra, o povo ainda não quer ir para o céu. É por isso que tem coisas que não vão acontecer aqui. Sabe, Deus permite que a gente tenha um número ainda relevante de descontentamentos e desgostos aqui na terra, para que a gente não se apegue a essa vida. Há anseios que eu e você temos como seres humanos, que eles jamais serão satisfeitos desse lado da vida. Há anseios em nós, que só vão ser preenchidos na eternidade. Você vai ter momentos felizes aqui, mas nada comparado ao que Deus tem planejado para você lá. E é essa concepção que nos faz viver uma vida diferente aqui. Porque se eu não entender isso, aquilo que nós passamos aqui por amor a Ele, não se compara ao que nós passaremos com Ele. O que você passa por causa dele não se compara ao que você vai passar com ele. Seu tempo nesse mundo não é toda a sua história de vida. Os outros capítulos, eles vão ser conhecidos no céu, na eternidade. E como vão ser esses capítulos vai depender da maneira como você viveu sua vida aqui na terra. A Bíblia diz que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus vê cada luta que nós passamos por amor a Ele. Deus vê a luta que você passa para não abrir mão da sua família por causa de um princípio que você tem. Deus vê tudo que nós passamos e muitas vezes não chutamos o balde, não abrimos mão, porque nós cremos que há uma promessa, que um dia, sabe, vai ser tirado toda lágrima, não vai haver mais choro, não vai haver mais pranto, porque nós sabemos que essa não é a nossa realidade definitiva. Nós sabemos que há uma promessa, nós sabemos que há uma eternidade esperando por mim e por você. Aleluia. Nós sabemos que não é o fim. Tem a história de um casal de missionários americanos, que eles ficaram 50 anos servindo a Deus no campo missionário, na África. E aí eles estavam voltando de navio dos Estados Unidos. E quando eles estavam chegando, eles viram fanfarra, festa no cais, lá no porto. E aí eles ficaram felizes. Olha, prepararam uma festa para a gente. Ele está voltando para casa. Aquilo que o Senhor falou está se cumprindo e tal. E eles viram na terceira classe. E aí demoraram a desembarcar. E quando eles desembarcaram, só estava o confete no chão. Não tinha mais banda, não tinha mais nada. E aí o marido falou: eu acho que aquela festa era para aquele povo que vinha de terno e gravata. Não era para nós. E eles foram para casa. E ele, muito chateado, falou para a mulher: olha, eu vou sair, vou dar uma volta. Pergunta para o teu Deus aí se é isso que ele tem para a gente. No final, depois de 50 anos servindo no campo missionário, é isso que ele tem para nós no final? E ele saiu, deu uma volta. Quando ele voltou, perguntou para a mulher se ela tinha perguntado para o Deus dela. Ela disse: sim, falei. Disse: o que ele respondeu? Ela disse: ele respondeu que nós ainda não chegamos em casa, que ainda não é o final, mas que quando a gente chega lá, a festa está preparada. É isso que tem que nos
desafiar a viver uma vida diferente aqui, sabe? Quantas vezes a gente dá o nosso melhor aqui no nosso emprego, a gente não é reconhecido, a gente dá o melhor na igreja, a gente serve, sabe? Mas a gente não é reconhecido como deveria. Mas quando a gente faz algo para Deus, nunca vai ser em vão. Se você ainda não está desfrutando, é porque ainda não chegou o final, calma. O final não é aqui. A maior promessa de Deus para nós não vai se cumprir aqui. Tem muita coisa que vai se cumprir aqui, mas o melhor ainda está por vir. É lá na eternidade que nós vamos ter todas as nossas lágrimas enxugadas. E a maior recompensa de todas, que é viver para sempre na presença do nosso Deus, 24 horas dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Queridos, para quem está preparado, na morte você não vai embora de casa, você vai embora para casa. E se você vai embora de casa ou vai embora para casa, isso é definido pela maneira como você vive a sua vida aqui. E a maneira como você vive a sua vida aqui é definida pela maneira como você enxerga a vida. Se você achar que essa vida vai ser eternamente aqui, você não vai valorizar o que você deve valorizar. Se você achar que você vai saber o dia que você vai morrer, você nunca vai estar preparado. Mas quando você enxerga a vida do ponto de vista de Deus, como a Bíblia diz, que é um sopro de uma vela, que é como uma neblina, sabe, não dá para perder mais tempo, não dá para perder tempo com besteira, não dá para perder tempo com mágoazinha besta, não dá para perder tempo ocupando só trabalhando, só ganhando dinheiro, não dá para perder tempo em não nos preocuparmos com aquilo que Deus quer de nós. Não dá para perder tempo, porque assim como a querida Marília Mendonça foi surpreendida, aquelas 10 noivas foram surpreendidas. E a Bíblia ainda conta a parábola do ladrão, que diz que ninguém sabe quando ele vai vir. De várias maneiras a Bíblia deixa claro que a gente precisa enxergar a vida aqui como algo passageiro, temporário, que a qualquer momento ela pode deixar de existir. E se você acreditar nisso, eu tenho certeza que as tuas prioridades de hoje para diante serão diferentes. Tem coisa que você estava deixando para depois, mas você não sabe se o depois vai chegar. Um te amo que você estava precisando dizer, um pedido de perdão, uma liberação de perdão. Essa vez começar a fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Sabe, romper definitivamente com o pecado e passar a viver uma vida que agrade o coração de Deus. É isso que acontece com quem entende e passa a enxergar a vida como ela realmente é. Com o fato de a vida ser uma atribuição temporária, isso precisa mudar. E a grande pergunta é, se você tem vivido a sua vida levando em consideração essa verdade, ou se você está vivendo a sua vida como aquele louco do Evangelho, que Jesus, que disse que ia preparar tudo, armazenar, ia viver muitos dias. Será que você tem levado em consideração o que o texto que nós lemos no início diz? Diz: vocês não sabem o dia de amanhã. Fica de pé em nome de Jesus. Eu quero orar com você antes da ceia. Jesus, ele morreu na cruz para nos dar a oportunidade de herdar a eternidade ao lado do Pai. A Bíblia diz que Ele é o caminho, Ele não é um caminho. Hoje a gente vive um relativismo muito grande, e o diabo tem enganado muitas pessoas. Vários caminhos levam a Deus, todos os caminhos levam a Deus. A Bíblia diz, ele diz: eu sou o artigo definido, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para não deixar dúvida, ele diz: ninguém vai ao Pai
se não for através de mim. Quando ele diz que ele é o caminho, ele está dizendo que a palavra é o caminho, porque no Evangelho de João a Bíblia vai dizer que ele é a palavra. Então só há uma maneira, querido, de nós vivermos uma vida em paz aqui na terra, despreocupados com o dia de amanhã, e a gente tomando uma decisão de viver com Cristo, sabe, de viver pela palavra, de entregar nossa vida a Cristo, de entregar nossa família na presença de Cristo. Hoje nós estamos no 6º domingo do propósito da família, sabe, Deus me trouxe aqui para dizer para você, ei, em Cristo há esperança para a tua família, em Cristo há esperança para o teu casamento, em Cristo há esperança para o teu filho, em Cristo há esperança de vida eterna. Em Cristo há algo muito maior do que aquilo que Ele tem para você e para a sua família aqui. Em Cristo tem salvação para a tua casa. Precisamos estar preparados. E a única maneira de estarmos preparados é de tê-lo como Senhor e Salvador da nossa vida. Não tem outra maneira.